última coisa. Eu posso olhar para você? Bom dia, estamos aqui ao vivo com Dom Pedro Savelli. Ele é brasileiro, é prior e reitor aqui da Basílica de Santa Praxedes, essa basílica que fica a 2 passos da Basílica de Santa Maria Maior, um lugar repleto de história. Bom dia, Dom Pedro. Bom dia, Bianca, e bom dia a todo o povo brasileiro. É um lugar verdadeiramente repleto de história e de tradição da cristandade, não indiferente para Roma e para todo mundo. Então, aqui Dom Pedro está aqui há 6 anos, é o primeiro reitor brasileiro aqui dessa basílica, que tem 1.200 anos de história. Dom Pedro, conta um pouquinho para a gente. 1.200 anos da história dessa basílica, mas de cristianismo aqui tem 2.000 anos de história, porque o apóstolo Pedro e Paulo estiveram aqui como hóspede nesse lugar. Nesse lugar. Segundo a tradição, e tem uma referência bíblica na carta 2 Timóteo 4:21 de Paulo dizendo e saúda o senador Pudente, que ele estava nas dependências como hóspede aqui em Roma. Então a gente tem isso daqui como tradição e referência bíblica. E o segundo diz a tradição, ele se hospedava na casa desse senador, que depois tornou uma casa domo, um lugar de reunião dos cristãos em Roma, que no século IV tem um título, já uma basílica constantiniana, e que depois o Pascoal I refaz essa basílica no início do século IX, por isso 1.200 anos, de 817. E ele refaz com uma intenção muito particular, que é trazer aqui, nessa basílica, os mártires que estão na cripta, e nesse redondo último aqui, esse último redondo aqui, desse primeiro para nós, aqui tem ossos de mártir, e dentro da cripta são 2.300 mártires que são depositados nessa basílica. E aí então tem a história, ele refaz uma réplica da São Pedro, veja as colunas, que é 11 colunas, são de 3 navata, porém, e nós temos esse mosaico que é uma beleza. Não sei se podemos aproximar e recontar um pouquinho a história desse mosaico. Primeiro, você tem que imaginar, os hóspedes estão dentro da cripta, os cristãos estão na basílica e, olha, aqueles que testemunharam a fé, nós que celebramos em vista da Jerusalém Celeste, que está no Apocalipse. A gente poderia ver a centralidade do Cristo, em cima de tudo tem o Cordeiro imolado, tem 4 candelabros à nossa direita e 3 à nossa esquerda. Lá estão os animais também que representam o Apocalipse, os evangelistas, e depois a gente pode aproximar mais, os 24 anciãos que oferecem coroa ao Cristo, e sobre a cabeça do Cristo está a mão do Pai, que é a representação também da Santíssima Trindade. À nossa destra está o apóstolo Pedro apresentando a Pudenciana ao Cristo e um diácono sob a palmeira. À nossa esquerda está o apóstolo Paulo apresentando a Praxede ao Cristo, e embaixo da palmeira tem o Papa Pascoal I, que é a palmeira e a fênix, a símbolo da imortalidade. E nós, 1.200 anos depois, estamos falando do operato, da obra do Pascoal I. Isto temos lá, então, no catino, na ápice dentro do presbitério. Aqui nesse arco triunfal, nós temos então a Jerusalém Celeste. É muito original, a muralha da Jerusalém. Novamente, o Cristo ladeado por 2 anjos. Nós temos ao pé a Virgem Maria, o evangelista, o João Batista, os 6 apóstolos e o Elias. À nossa direita está a Praxedes, 6 apóstolos, Moisés e o anjo. Isso é dentro. Você não entra a Jerusalém pela esquerda, entra pela direita. Então, isso daí, e embaixo está a multidão dos fiéis que vão, então, tomar posse dessa Jerusalém. Então, é no sentido litúrgico também que o Papa constrói e refaz essa basílica com essa riqueza enorme. Dom Pedro, é um tema mais atual do que nunca, a questão dos mártires. Não é? O senhor dizia que as pessoas querem uma relíquia para si, mas que não é bem esse o sentido. O sentido é outro. O sentido primeiro, o tema dos mártires sempre foi presente na igreja, ainda como se diz, dos nossos dias, sempre a questão de testemunhar a fé fim ao martírio.
E aqui dizia, então, porque o Papa Pascoal I construiu a Basílica e reportou para, vamos dizer assim, para garantir a segurança de todos o patrimônio das relíquias dos mártires nessa Basílica. Então, é nesse sentido que é um depósito verdadeiramente de relíquias e nós fazemos de tudo para que daqui não se saia. Mas se alguém quiser, pode trazer outras relíquias, né? Nesse sentido, mas não se saia daqui nesse sentido. O Papa Porque muitas pessoas pedem relíquia em termos, como tema pessoal de devoção e a gente tem que catequizar. É o contrário, tem que catequizar esse sentido. O Papa Francisco, com frequência, né, ele faz referência aos mártires de hoje. Aos mártires, que também é o ecumenismo de sangue, como ele chama, né, um motivo de união entre nós cristãos, já que nós estamos celebrando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Será que tem jeito da gente descer? Podemos. A gente agradece também a Maria Eduarda, que está como cinegrafista hoje com a gente. Se a gente puder mostrar um pouquinho. Sim, podemos descer. Contar um pouquinho mais de história. Mas o senhor dizia, são 1.200 anos dessa basílica, mas que foi confiada aos monges beneditinos. Então, nós temos um primeiro momento, quando o Papa Pascoal I fez a basílica, ele trouxe para cá, nesse lugar, os monges basilianos. E estiveram aqui como custódia, vamos dizer assim, da basílica, até 1196. Que são os monges gregos. Monges gregos. Depois, 1197, teve um período que foi uma outra congregação ordem religiosa que passou por aqui, e nós chegamos aqui em 1198. Então, é desse tempo nós somos presentes. Então, aqui está o corpo da Praçede Pudenciana, embora a igreja da Santa Pudenciana está mais na via Cavour, na via urbana, está o corpo das duas irmãs, e nessas urnas tem os restos dos mártires, os ossos dos mártires. Então, tem aqui esse momento também que muitas pessoas vêm para fazer oração nesse lugar. Sem dúvida é um lugar onde inspira também a nossa devoção e a nossa adesão a Cristo nesse sentido. E agora a gente vai conhecer uma outra capela, que é um outro local também significativo dessa basílica, né, Dom Pedro? Sim, a Capela de São Zenon, que o Papa Pascoal I fez para ser a capela, vamos dizer assim, a tomba para sua mãe, a Teodora, episcopa. É uma mulher que, por primeiro, tem o título de episcopa. Até interessante que na história da teologia já teve algumas manifestações não indiferentes com relação a esse título. E ela está aqui, representada também em mosaico. Talvez seja um dos mosaicos, segundo o meu parecer, mais belo dessa basílica, né? Porém, vamos fazer... Tem que pegar. Vamos ver se a gente consegue colocar uma luz aqui nessa basílica. Quem sabe? Aqui tem um sistema que ilumina. Olha que lindo o mosaico. É um mosaico do século IX. Início do século IX. E junto com a construção da Basílica, já foi feito também, então, como originalidade. Nós temos a Basílica, aquele mosaico e essa capela. As outras demais capelas são feitas, acrescentadas depois. Juntadas essa, depois. Então, esse mosaico junto com o presbitério é original. A gente tem os apóstolos, tem as mulheres, né, que está aqui dentro também, né? Tem a Virgem Maria com o menino, sempre com Jesus dentro, né? Alguém fala que lá é São Valentino. Aí tem as 4 virgens, e as 4 virgens são 8 virgens ladeadas nesse mosaico. E nós podemos aqui então ver, dentro da Basílica, esse momento de ver o mosaico de perto, que tem muita teologia. Aqui seja um dos lugares que tem uma teologia muito particular. Primeiro, como título, se diz que é o Jardim do Paraíso. Veja como é toda florida. É totalmente florida essa capela. Então, o Pascoal I fez esse lugar como sepultura para a sua mãe e colocou aqui esses temas, vamos dizer assim, que é a beleza do paraíso, o lugar da paz reencontrada, retrovada, como diz o italiano, é a paz novamente que a gente
ter com a graça do Cristo Jesus, que aí então está ele como Pantocrator sobre, que é apoiado por 4 anjos, né? Aí nós temos alguns detalhes particulares então desse Cristo Jesus, que descendo lá no cantinho, vê aquela cena, descendo ao inferno, como diz, né? Resgata todos os filhos de Adão. E aqui, mais em particular, tem a Virgem Maria, a Pudenciana, a Pracede com a coroa e a Teodora Episcopa, que é a mãe do Papa Pascoal, representado. Agora, detalhe importante. Veja, lá chama etimazia em grego, a sede vazia, o trono vazio, né? Se você vê aquele trono, aquela cadeira vazia, veja, Pedro e Paulo que aponta para a cadeira, Pedro e Paulo, os 2 apóstolos, apontam para a cadeira e a sede, o trono, e diz, né? Porque estamos esperando o Cristo Jesus que volta. Quem senta verdadeiramente na cátedra da igreja é o Cristo. Essa centralidade cristológica é importante nesse mosaico. E ainda um detalhe que, segundo uma interpretação, que nós podemos ver, aquela janelinha e a outra, são 2 janelas cegas, que não têm, então, luz. Por quê? Seria o tema que no paraíso nós não precisamos olhar do lado de fora. Interessante, você no paraíso está completa a ideia, teológica é completa. E como depois a tradição devagarzinho foi trazendo outras coisas para Roma, ali está a coluna da flagelação, que foi trazida em 1223, nesse período em que trazem alguns elementos de devoção para Roma. Então, é a coluna da flagelação, que se não é a mesma na qual Jesus foi flagelado, é contemporânea das colunas em que se flagelavam pessoas em Jerusalém. Temos aqui, então, um pedacinho de relíquia também. Nossa, que riqueza, né, Dom Pedro? Um patrimônio, sem dúvida, muito rico. E a arquitetura dessa capela é muito importante. Ela é um quadrado baseada sobre 4 colunas, que esse é o princípio também arquitetônico, que nós colocamos os nossos pés em 4 para não cair, né? A base arquitetônica, que o mundo se baseia em 4 pilares, termina numa abóboda, que é a cúpula. Veja, tem tudo uma perspectiva arquitetônica não indiferente, né? Então, os brasileiros que estiverem aqui em Roma ou que quiserem visitar essa basílica são bem-vindos. Aqui eu encontro sempre brasileiros. Sempre encontro brasileiros nesses meios por aqui afora, né? Sempre tem brasileiros, à medida do possível, nós fazemos de tudo para que eles possam conhecer o melhor possível dessa basílica, né? O senhor disse também que aqui são celebrados matrimônios, é isso? Então, não é mais paróquia, o título paróquia tirou esse título, foi se juntado a algumas igrejas paroquiais e se juntou em uma paróquia, só que aqui pertence a Santa Maria Maior, em São Vito, a igrejinha pertinho onde funciona o ofício paroquial. Mas como o título é Santa Maria Maior. Celebramos as missas, sempre diárias, de manhã e à tarde, e final de semana também tem mais do que uma missa de manhã, são 3 missas de manhã, e também algumas pessoas que querem se casar por aqui de Roma ou da Redondeza, e coincidentemente esse ano vai ter um casamento também de brasileiros. É mesmo? Quando tem a permissão do bispo, os documentos e tudo certo, claro. Se veja que é uma intenção que vai além de ser uma manifestação de festa ou de aparência social, por que não acolher o desejo das pessoas nesse sentido também? Dom Pedro, então, só para a gente concluir, como que o senhor se sente como brasileiro, o primeiro prior, reitor dessa basílica? Eu me sinto bastante tranquilo e feliz por esse trabalho, mas confesso que também muito sempre apreensivo pela responsabilidade, porque não é da nossa tradição ter patrimônio dessa idade para se cuidar. Nenhum brasileiro nasceu com um patrimônio cultural, artístico dessa intensidade, pelo menos no nosso tipo de cultura e na nossa formação. Por isso é uma responsabilidade não indiferente. Talvez esteja um pouquinho no sangue desse descendente de italiano, talvez pode ser que seja isso, né?
Então, mas eu me sinto feliz, acolhendo sempre brasileiros e todos aqueles que podemos acolher na Basílica. Abrimos as portas aos grupos que pedem as capelas para celebrar a Eucaristia e tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor para dizer que aqui é um lugar de fé, é um lugar que foi sempre mantido pela tradição da Igreja como expressão da fé. E aquilo que resulta aqui para nós é, de fato, uma importância, porque as pessoas sempre aqui professaram a fé. Mas, por curiosidade, aquele busto ali, ó, não sei se você está filmando ainda, aquele busto ali é obra de Bernini pequenino. Dizem que tinha 12 a 14 anos. É a primeira primeira escultura, né? Escultura de Bernini. Então, para dizer a importância da Basílica, como depois também as pinturas que foi aqui colocadas, referindo sempre a questão do mártir, da paixão do Senhor, e os quadros da Via Crucis, a Via Sacra também, referindo sempre à questão dos mártires. Então é isso, eu me sinto responsável por uma coisa que é enorme, como história e como patrimônio de fé, elementos de fé. Dom Pedro, muito obrigado por nos acolher aqui neste local, com a equipe do Vatican News. E bom saber que tem um pedacinho do Brasil aqui, bem no coração de Roma. Obrigado a você, Bianca, e obrigado a todos aqueles que estão seguindo esse momento também de transmissão. E fica então um convite para vir aqui conhecer essa basílica. Quem quiser, quando quiser, é só entrar no site e procurar e se informar. À medida do possível, eu mesmo dou a explicação dos elementos que aqui tem, em língua portuguesa, claro, atrapalhado com o italiano no meio. Tá bom? Obrigada, Obrigado a Pedro. você, Bianca. Obrigado, Deus abençoe.